Você sabe por que Jesus disse que era a porta do curral das ovelhas? Havia dois tipos de currais. E os dois são usados por Jesus em sua analogia no capítulo 10 do Evangelho de João. Havia um curral local, onde era guardado por um porteiro durante a noite. O porteiro só abria a porta para o pastor. O segundo tipo de curral era um curral improvisado. Quando não havia pastagem suficiente para o rebanho em suas terras, o pastor tinha que levar as ovelhas para lugares distantes a fim de alimentar o rebanho. Vendo que não tinha com o pastor voltar no mesmo dia, ele fazia um curral improvisado e deixava um espaço estreito no lugar onde seria a porta. Então o pastor se sentava lá, e ele servia de porta para proteger as ovelhas de qualquer lobo ou animais selvagens. Jesus estava dizendo que, da mesma forma que só entrava naquele curral quem o pastor permitia, para entrar no céu tem que passar por Jesus. Ele é a porta. Foi por isso que Jesus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. No Evangelho de Mateus 16 versículo 13, diz que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe era uma cidade predominantemente pagã, nas proximidades do Monte Hermon, a cerca de 40 quilômetros ao norte da Galileia. No curso da sua história, Cesareia de Filipe foi um centro de culto ao deus cananeu Baal, ao deus grego Pan e Augusto, o primeiro imperador romano. Muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam em Cesareia de Filipe, pois, existe ali até hoje próximo do local onde ficava o templo de Pan e suas ninfas uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas, por isso essa área não era frequentada pelos judeus. Quando Jesus diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, ele estava dizendo que nem os lugares de maior idolatria e práticas satânicas iriam resistir ao poder do Evangelho. Você sabe por que Ló preferiu oferecer suas filhas aos moradores de Sodoma em vez de deixar eles molestar seus hóspedes? Por causa da lei da hospedagem. Um antigo código do Oriente Próximo. Segundo esse código, quando um anfitrião hospedava uma pessoa, isso significava que, aquela pessoa hospedada estava sob a proteção do anfitrião. Ao permitir que algo acontecesse com o hóspede, o anfitrião não conseguiria negociar com mais ninguém. Todos os viriam como alguém sem confiança, seu nome não teria mais credibilidade, também ele não seria mais aceito nas cidades que fosse. Você não entendeu isso na Bíblia. No capítulo 15 de Gênesis, Deus chamar Abraão para fazer uma aliança. Deus pede para que Abraão pegasse alguns animais, matasse e partisse ao meio. Depois Abraão adormece e uma tocha passa pelo meio dos animais mortos. No Oriente Próximo, quando duas pessoas iam fazer uma aliança, eles pegavam animais, matavam e partiam ao meio, depois ambos passavam de um lado para o outro se cruzando para selar o acordo. Os animais partidos ao meio era uma forma de dizer, que aconteça com minha casa, o mesmo que aconteceu com esses animais se eu não cumprir minha parte no acordo. Essa era uma aliança bilateral, pois dependia que ambas as pessoas envolvidas cumprissem sua parte no acordo. Mas no capítulo 15 a Bíblia diz que Abraão dormiu. Mas uma tocha de fogo passou no meio dos animais. Pois Deus estava dizendo que ele cumpriria sua promessa feita e essa promessa não dependia de Abraão. Tornando assim em uma promessa unilateral. A promessa unilateral é aquela promessa que só depende de um lado. No caso de Deus. Você sabe por que Jesus falava por parábolas? As parábolas são um ensinamento feito através de alegorias, ilustrações. Existia pelo menos dois motivos pelo qual Jesus falava por parábolas. O primeiro motivo era para poder revelar os mistérios do reino de Deus, de uma forma que o povo pudesse entender. Então ele contava histórias com elementos conhecidos e comuns, no dia a dia do povo, para facilitar o entendimento. O segundo motivo que vemos nas Escrituras é para esconder os mistérios do reino de Deus, das pessoas soberbas e revelar aos humildes. Isso significa que quando alguém ia a Jesus no intuito de encontrar nele algum defeito, não entenderia suas palavras, mas aqueles que chegassem com o coração aberto para Jesus, entenderiam o que ele estava ensinando. Provavelmente todas as parábolas de Jesus foram faladas em aramaico, pois era o idioma usado no dia a dia do povo pós-cativeiro babilônico.